Oi gente, começando mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje eu vou continuar a minha sequência de cartas do Pra Quem Fica, falando sobre o luto, né? Sobre como foi a minha experiência, sobre como eu passei pela morte do meu pai. Ele morreu já fazem 4 anos. Sempre vou fazer essa introduçãozinha, pra caso alguém caia de paraquedas aqui nesse vídeo, entra na playlist e assiste desde o começo. Vai ter muita coisa que vai poder te ajudar, assim eu espero. E vai deixando aqui nos comentários, né, como que tá sendo pra você passar por esse momento, se você se identificou com alguma coisa, se eu pude te ajudar, tá bom? Então, vamos lá, né? O nosso tema de hoje, né, em relação ao luto, é como ele acontece de forma traumática, né? Até a minha segunda carta, quando eu escrevi, ela se chamava Alerta, né? E por quê? Porque é assim que a gente fica quando a gente passa por um trauma. E o luto nada mais é do que um super trauma que a gente passa. Por mais que muitas vezes ele seja esperado, né, a morte seja esperada, a perda seja esperada, ainda assim é uma dor que ultrapassa, sabe? Ainda assim é algo que a gente não consegue digerir por completo. Eu acho que essa seria a palavra, sabe? Então, ali até pro nosso sistema nervoso, né, quando é algo traumático assim, naturalmente ele reage a isso, né? E comigo não foi diferente. Então, depois que a gente perde, né, alguém querido, o nosso cérebro ele começa a reagir também, né, a nossa parte emocional. E com isso podem ser vários sintomas ali, né? E eu vou contar um pouquinho de como foi comigo, desde coração disparado, aquele embrulho no estômago, sabe aquela sensação de angústia, de coração apertado. É como se a qualquer momento o nosso mundo fosse desabar de novo, se algo terrível fosse acontecer. Até eu contei um pouquinho no outro vídeo também, eu tinha brancos no meio do dia, foi algo que assim, o meu cérebro ele realmente ficou muito em alerta depois que eu perdi meu pai. E a situação dele, por si só, já foi um trauma, mesmo antes mesmo dele ir, né, dele ir embora, vamos dizer assim. Então, quando esses sintomas começam a aparecer, é como se o nosso corpo estivesse comunicando que, olha, algo não tá legal, houve uma ruptura ali, né, a vida tava acontecendo normalmente e agora, meu Deus, a qualquer momento algo ruim pode acontecer de novo. E na verdade, isso é uma falsa sensação de segurança que a gente tem quando a gente tá vivendo normalmente. E por que isso acontece? Porque a gente acredita que a gente tem controle das coisas. E uma das grandes lições que eu aprendi com o luto foi que na verdade a gente não tem controle de nada, né? E falando bem a verdade, estar em alerta sempre foi muito parte da minha personalidade. Eu já sou assim naturalmente, eu já sou aquela pessoa ligada no 220, sou prática, impaciente, resolutiva. Isso são traços que eu possuo, naturalmente. Até assumo que eu sempre gostei muito de ter esses traços, de ser aquela pessoa rápida, pronta pra ação, útil, sabe? E o que acontece? Quando a gente tenta controlar todas as variáveis que possam ocorrer, eu me dei conta, né, passando por essa experiência, que na verdade o controle, ele é um medo disfarçado. Eu achava que na verdade eu não tinha tanto medo, eu tava ali pronta, né, pra encarar as coisas, mas peraí, se eu tô precisando controlar tudo isso, o que eu tô temendo por trás? Né? O que esse excesso de controle tá me dizendo que na verdade eu tô escondendo, muitas vezes de mim mesma. Foi aí que eu me notei, né, que eu me percebi uma grande medrosa, né? Foi passando por essa perda que eu notei, falei, meu Deus, na verdade toda essa segurança que eu aparento ter, na verdade é um medo disfarçado. Eu morria de medo de sofrer, eu morria de medo das coisas darem errado, eu morria de medo de dar de cara com a dor, de não suportar a perda. Ainda mais, né, eu morria de medo do que as pessoas iriam falar de mim. Eu morria de medo do que os olhares iriam querer dizer, dos curiosos que faziam perguntas indiscretas sobre a situação, né? Eu não saberia como responder ou o que dizer, né? E eu falo que, assim, uma das coisas que eu aprendi também foi como, quando alguém tá passando por uma experiência difícil, o nosso papel enquanto rede de apoio, né, enquanto pessoas que estamos ao lado, não é ficar perguntando. Não é ficar perguntando sobre a situação. É perguntar só sobre a pessoa. É só mostrar que você está ali. Porque muitas vezes, nossa, eu lembro que assim, meu coração ficava dilacerado toda vez que eu precisava ficar me explicando, ficar falando sobre o assunto, porque tinha um monte de gente que só tava ali querendo fofoca, perguntando. Mas até tinha várias pessoas também, gente, que não era fofoca, que vinham perguntar por preocupação, por cuidado, só que ainda assim não chegava bem, porque tava muito na carne viva o machucado, sabe?
E quando tá muito na carne viva, a gente ainda não dá conta de ficar falando sobre o tema ali. E eu não queria falar. Eu tinha muita dificuldade de virar e só falar, ai, fica na sua, sabe? Então, eu acho que é algo que eu aprendi passando por essa situação, o quanto a gente ficar sabendo que as pessoas estão falando dói, o quanto as pessoas ficarem vindo perguntando toda hora dói, e o quanto a gente tem que se policiar pra não ser essa pessoa que fica fazendo fofoca da vida dos outros e que não fica também querendo ficar cutucando uma coisa que já tá doendo pro outro, sabe? Porque a gente não sabe como o outro tá lidando com aquilo, a gente não sabe como tá sendo pra pessoa passar por aquela situação, independente de ser aí uma morte, né, como foi o meu caso, ou como qualquer outra situação difícil na vida dela. Voltando um pouquinho pra minha história, né, buscava controlar tudo que acontecia em volta de mim. O que a gente faz do lado de fora, a gente normalmente costuma fazer do lado de dentro também. E era isso que eu fazia, né, não é à toa que todos esses anos eu fui colocando embaixo do tapete tantos sentimentos ruins que eu sentia. Eu simplesmente ia colocando ali como se eles não existissem, sabe? Pra continuar com essa armadura que eu achava que eu tinha, que eu achava que era o meu natural, mas na verdade eu tava guardando, sabe, esses sentimentos ruins. E pela primeira vez, né, por conta desse movimento de ficar me afastando dessas sensações ruins, me afastando da dor, evitando sentir, evitando ficar entrando em contato com isso, eu fui parar no psiquiatra pela primeira vez, né? Então foi quando ali em 2021 eu comecei a tomar remédio controlado. Meu pai morreu em 2020, em agosto. Eu comecei a ir no psiquiatra, acho que foi em fevereiro de 2021. Ali eu comecei um tratamento psiquiátrico mesmo, já fazia acompanhamento psicológico também, pra conseguir lidar melhor com tudo que tava acontecendo, né? Porque eu já tava com alguns sintomas um pouco mais preocupantes, como essa questão dos brancos, de esquecer pra onde eu tava indo, de esquecer o caminho, eu não dormia, eu tava com muita insônia, tava com muita taquicardia. A qualquer momento eu lembro que é a própria ansiedade mesmo, o próprio medo de perder, né? O que é a ansiedade? É uma derivação do medo. Então, a qualquer momento eu tinha medo, assim, de acontecer algo com o Nicolas, que é o meu marido, ou com a minha mãe, ou com a minha irmã. Então, foi um momento, assim, que eu percebi que eu precisava buscar ajuda. E ainda, acho até que eu demorei, se vocês querem saber. E foi quando eu falei, olha, realmente não tô dando conta de passar por isso sozinha. Eu vou buscar alguém, uma ajuda especializada pra me ajudar. E, graças a Deus, eu fiz isso, eu consegui reconhecer. Então, essa armadura que eu vestia, que a princípio, né, parecia me proteger, na verdade ela estava me aprisionando. Ela estava me aprisionando em vários movimentos repetitivos e que não eram saudáveis, e eu nem eu mesmo percebia isso na época. Então, quando a gente olha à primeira vista, né, essa casca, né, de ser responsável, de ser útil, de estar ali pronta para resolver as coisas, de estar ali, não, meu pai tinha acabado de morrer, né, mãe, o que você precisa? Tô aqui pra tudo. A princípio ela parece sinalizar, né, virtude. Nossa, olha como ela lida bem, olha como ela é madura. Na época eu não pensava isso, tá, gente? Eu simplesmente ia fazendo as coisas. Mas parando pra olhar depois pra todos esses movimentos, que eu cheguei a essa conclusão. Que a princípio parece ser uma qualidade ser assim, mas na verdade não. A depender da situação, todas essas características, elas são fuga, né? Na verdade, são uma fuga daquilo que eu tava vivendo e que eu também não me dava conta, né? E assim, eu digo com toda certeza, mostrar a minha vulnerabilidade, né? Até não só a partir das cartas, mas a partir aqui dos vídeos, em nenhum momento estava nos meus planos, sabe? Falar sobre isso não estava nos meus planos. Mas a vida não é do jeito que a gente quer, ainda bem, né? Porque nesse caso, eu acho que se a gente continua fechando os olhos para aquilo que a gente já vê que não faz bem, para aquilo que a gente já vê que não faz sentido mais, a gente vai continuar para sempre paralisado. Foi aí que eu entendi, da pior maneira talvez, né? Depois de precisar chegar lá no psiquiatra, precisar passar de uma maneira muito ruim num primeiro momento, que eu achava que eu tava arrasando, assim, lidando com a situação, mas na verdade eu não tava. E a pouco eu vou ir contando um pouco mais pra vocês dos pormenores de tudo que aconteceu. Mas que bom que eu pude mudar de rota e começar a falar um pouco mais sobre essa parte, né, que na verdade é mais frágil, é mais humana. Eu acho que essa é a palavra, humana, né? Quantas vezes a gente não se coloca em um lugar de robô, ou superman, supermulher, e na verdade nós somos seres humanos, e a gente precisa ir aprendendo a lidar com as questões que a gente é impotente, com as questões que a gente não dá conta. Eu falo que quando a gente não aprende com a vida, a gente não entende o que a vida quer de nós, ela continua colocando a gente em situações similares para que a gente vá caindo na real e que a gente possa aprender, né? Começar a entender o que a vida espera de nós. Então eu vou mostrar pra vocês agora, eu vou falar um pouquinho pra vocês 4 lições que eu aprendi com o luto. E a primeira delas é que se o luto, até falei um pouquinho disso, né, pra vocês também no outro vídeo. Se o luto ou o sofrimento é o preço do amor, a gente paga,
né? O que isso significa? Que o sofrimento, em muitos momentos, ele é sinônimo de amor, né? Inclusive Jesus, quanto ele não sofreu por amor a nós. E eu sempre gosto de olhar para a cruz quando eu tô em momentos difíceis, porque é uma forma da gente olhar e falar, poxa, se Deus mandou seu único filho, que passou todo esse sofrimento para nos salvar, quem somos nós para reclamar da dor, para reclamar do sofrimento? Então, os nossos olhos, eles têm que estar na cruz, porque é só através da cruz que a gente chega no céu, que tem que ser o nosso objetivo final. Voltando ali, né, ao tema. Se não existisse o amor, o sofrimento ele também não existiria, porque daí a gente não ia sofrer pelo outro, a gente não ia ligar porque as pessoas que a gente ama pensam, a gente ia estar nem aí, né, pra tudo. Ia ser quase que uma indiferença, né, pra sempre, assim. Então, o amor, ele traz consigo a possibilidade do sofrimento, mas ao mesmo tempo, como eu já falei também, não vale a pena uma vida ser vivida sem o amor. E foi essa frase que me fez dar de cara com a Tawane real, que não é essa autossuficiente, que dá conta de tudo, que, né, faz 1 milhão de coisas. E assim, essa existe também, né? Mas ela não dá conta de tudo, não. Por mais que eu goste de pensar que ela pode dar, ela não dá, né? No caso, eu mesma. Eu me encontrei muito assim com a Tawane, que precisava chorar, que precisava de um colinho, que precisava de um amparo, de um acalento, porque eu sempre tive muito essa dificuldade de entender, assim, eu pensava, né, se não vai resolver, não vai trazer meu pai de volta, pra que eu vou ficar falando disso? Pra que eu vou ficar trazendo esse assunto? Pra que eu vou ficar importunando as pessoas, né, com a minha dor? Mas isso não era verdade, porque às vezes a gente não precisa resolver nenhum problema, a gente precisa simplesmente digerir o que a gente sente, né? E a gente receber amparo, colo, não significa que a gente é fraco, significa só que a gente é humano. A segunda lição que eu aprendi com o sofrimento foi que muitas vezes o sofrimento, ele não tá relacionado com o que aconteceu, mas com o que não aconteceu. Sabe aquela coisa, poxa, deveria ter sido assim, né? Na época eu tava noiva, tudo, então eu pensava, poxa, ele deveria ter entrado na igreja comigo, ele deveria estar ali na minha festa de formatura, ele deveria ter visto eu me formar. Então são aqueles e se's, né, aqueles deverias que são muito perigosos pra gente passar, sabe? Pra gente, eu falo, na vida é muito perigoso brincar de e se, né, porque isso faz a gente ficar nesse looping de pensamento que faz a gente se frustrar, faz a gente ficar preso ali na frustração. E se engana quem acha que as expectativas, os sonhos são um problema. Na verdade, a gente tem que sim ter expectativas, a gente tem sim que sonhar com o futuro, a gente tem sim que olhar adiante, imaginar as coisas do jeito que a gente quer. Mas o problema é a gente apostar todas as nossas fichas como se a gente pudesse controlar o que vai acontecer no futuro. Porque se a gente faz isso, o nosso mundo desaba, junto com os sonhos, que às vezes não dão certo. Então, quando a gente pensa, né, no que aconteceu ou no que não aconteceu, eu acho que pensando em relação ao luto, é a gente tentar deixar vivo de alguma forma aquela pessoa que se foi nesses momentos especiais, que às vezes a gente gostaria que eles estivessem ali fisicamente, mas eles estão presentes de uma outra forma, né, no coração, né, no que vocês, no meu caso eu acredito que meu pai tá intercedendo lá no céu por mim, mas cada um vai ter aí a sua crença, né. A terceira lição, que eu até já falei um pouquinho aqui hoje também, é ser amparo e só. O que isso significa? Quando alguém tá passando por uma situação difícil, todo mundo fica se perguntando, meu Deus, o que eu falo pra essa pessoa? Como que eu reajo a isso? Eu vou lá, né, às vezes no velório, o que eu falo e tal. E, gente, eu falo assim, praticamente 100% das vezes, a pessoa que tá passando por isso, ela só quer olha, eu tô aqui. É só isso. Né? Você não precisa falar grandes coisas, você não precisa ter ali grandes filosofias pra falar, né, falar o que você acha. Não, você só precisa ser amparo. Entender e observar o que aquela pessoa precisa e fazer só isso. Se é uma pessoa mais do toque, dá um abraço. Se é uma pessoa que fica mais reclusa, manda uma flor com um cartãozinho, estou aqui pro que precisar, sabe? Se é uma pessoa que gosta ali de falar, de se expressar, liga, né? Mas é estar ali, apenas isso basta. E muitas vezes a gente tenta se colocar no lugar do outro, mas, gente, se colocar no lugar do outro, não chegar aos pés do que é passar por o que aquela pessoa tá passando. A gente pode fazer ideia do que é, mas a gente não sabe o que é. É muito diferente a gente imaginar e a gente viver. Então isso também é um ponto importante quando a gente pensa nessa questão do ser amparo e só. Porque muitas vezes a gente fica, não, porque se fosse eu... Não, não é você, é o outro. Então, como é o outro, olha como se fosse o outro, não você.
entende? E a quarta e última lição de hoje é que sofrimento passa, se você deixar. Mas de que forma a gente pode fazer isso, né? Até na época, né, eu conversei muito com uma leitora, né, porque a gente se comunicava por cartas, que eram e-mails, e eu falei, olha, a gente continuar vivendo, né, não é a gente esquecer o passado. Seguir em frente não é esquecer o passado, não é esquecer aquela pessoa querida, mas é honrar aquela memória ainda enquanto a gente tá vivo. Então é honrar essa pessoa que se foi no presente. E como que a gente pode fazer isso, né? Se tornando quem a gente precisa ser. Então, continuando vivendo a nossa própria vida, indo atrás dos nossos objetivos, buscando ser a nossa melhor versão. A vida, ela é uma dádiva que a gente recebeu, que a gente sabota o tempo todo quando a gente se prende aos nossos medos, às nossas frustrações, às nossas tristezas, às nossas lamentações. Então, assim, eu não tenho mesmo como afirmar, né, se essas perdas ou esses sofrimentos ou as dores que muitas vezes a gente passa têm um propósito ou não. Mas talvez eu tenha passado por tudo aquilo para mostrar para você que tá me assistindo que vale a pena escolher continuar querendo viver. Né, continuar escolhendo viver. E que são lições, né, que eu fui aprendendo ali ao longo do pior período da minha vida até então, e que eu tô oferecendo aqui agora, né, pra você a oportunidade de decidir como você quer viver a partir de agora. Não é escondendo os sentimentos, não é agora tudo passou, mas é olhando pra essa dor, olhando para essa perda, olhando para esse buraco mesmo que fica no seu coração e decidindo o que eu vou fazer com ele agora, né? De que forma que eu posso transformar isso em algo melhor para minha vida, não no sentido de transformar a situação ruim, entende? Mas de como eu posso me fortalecer diante dessa dor, quem eu posso ajudar, que lições eu aprendi, de que maneira eu posso passar por isso e ficar mais fortalecido ainda dentro de si mesmo. No nosso próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a quinta lição que eu aprendi, que é sobre a fé, né? Mas eu já vou adiantar que não é nem de longe uma carta que eu escrevi que era de uma confiança plena em Deus a princípio, ou que em nenhum momento duvidei e que, como eu fui fortalecida. Tanto que pode agradar alguns ou decepcionar outros. Mas então a gente se vê na próxima semana. Não sei se eu vou soltar o vídeo das cartas por enquanto, toda semana ou a cada 15 dias. Escreve aqui pra mim se você tem preferência. Provavelmente vai ser a cada 15 dias, tá, gente? Mas se vocês pedirem pra ser toda semana, eu posso mudar aqui o cronograma. E aos pouquinhos eu vou contando um pouco mais pra vocês todas essas lições, tudo isso que eu senti ao longo de todo esse tempo. E um pouquinho mais da minha história, do que eu aprendi também. Espero ter ajudado quem tá escutando aí. E é isso, não esquece de curtir, comentar, se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo.